Meus alunos do oitavo ano, mais um encontro nosso. E aí, gostaram da última aula? Viram direitinho? Fizeram as atividades propostas? Eu espero que sim, tá bom? Hoje nós vamos ver o capítulo 6, movimentos migratórios. Nós vamos ver os fatores que levam as pessoas a migrarem de um lugar para o outro. Ou seja, quais são os fatores que levam as pessoas a deixarem um determinado espaço geográfico e irem para um outro espaço geográfico. Tudo bem? Então vamos começar. Os movimentos populacionais, eles não é um fenômeno recente. Na verdade, ele é muito antigo. Nós podemos afirmar que os primeiros grupos humanos, quando eles eram caçadores-coletores, eles já eram considerados nômades. Por que isso? Porque eles não tinham dominado ainda a técnica da agricultura e da pecuária. Ou seja, eles não tinham percebido que se jogasse uma semente no chão, essa semente iria germinar. Da mesma forma, eles não tinham percebido ainda que se juntasse a animais da mesma espécie, de gêneros diferentes, esses animais iriam procriar. Como eles não conheciam essas técnicas, eles eram obrigados a estar caminhando em busca de alimentos toda vez que aquele alimento disponível naquele espaço acabasse. Então eles estavam sempre caminhando, sempre em busca de novas áreas. Atualmente, quais são os fatores que levam as pessoas a migrarem de um lugar para o outro? Então nós temos aí alguns deles, os principais. Por motivos políticos, conflitos religiosos, conflitos étnicos raciais, problemas naturais e problemas econômicos também. Então, por exemplo, alguns desses fatores nós não observamos aqui no Brasil. As pessoas não são obrigadas a sair de um espaço para o outro em função de perseguições políticas, mas em muitos países da África e da Ásia isso acontece. Os fatores naturais, ele é mais presente no nosso país. Os moradores do sertão nordestino, por exemplo, em função da seca, muitas vezes eles têm que deixar essa região e buscar áreas mais próprias para o desenvolvimento das atividades humanas. Vamos para algumas definições básicas com relação ao processo migratório, tá bom? Então nós temos a diferença entre imigrante e emigrante. Toda vez que nós falarmos em imigrante, nós estamos falando do indivíduo que chega de um determinado local. Então, por exemplo, os venezuelanos que chegam no Brasil, eles são imigrantes. Em contrapartida, os emigrantes são aqueles que saem de uma determinada região. Ainda com relação ao exemplo dos venezuelanos, lá na Venezuela, as pessoas partindo, elas veem os emigrantes vindo em direção ao Brasil. E nós aqui observamos essas mesmas pessoas chegando no nosso território. Logo, para nós, eles são imigrantes. Fatores diversos provocam a saída ou a chegada da determinada pessoa a uma determinada área, como nós já vimos. Então, alguns fatores, alguns espaços, eles são considerados espaços ecúmenos. São aqueles que são próprios para o desenvolvimento das atividades humanas e onde as condições socio-naturais permitem o desenvolvimento dessas sociedades. E as regiões anecúmenas são aquelas regiões que não apresentam características naturais ou econômicas para o desenvolvimento da atividade humana, como a atividade econômica. Então nós temos uma série de tipos de imigração, tá bom? Vamos ver algumas delas. As migrações definitivas, quando o migrante se estabelece de forma permanente no local de seu destino. Então nós temos um exemplo aí. No Brasil, os imigrantes italianos, japoneses e das imigrações de nordestinos para outras regiões do país. Então, no início do século XX, até mesmo no final do século XIX, nós tivemos a entrada de vários grupos para atuar na economia brasileira. Os italianos, os alemães, essas pessoas vieram para ficar no Brasil de maneira definitiva. Da mesma forma, nós temos os nordestinos, que vieram para o Brasil, para a região sudeste nas décadas de 70, 80, principalmente, para se estabelecer e atuar também na atividade econômica aqui na região sudeste, principalmente. Ainda temos as migrações temporárias, quando o migrante se desloca por um tempo determinado. É o caso, por exemplo, dos boias-frias, que eles saem da sua área onde não há emprego, vão para uma outra região, onde, por exemplo, é o período de colheita de cana-de-açúcar. Eles fazem o corte da cana-de-açúcar e depois dessa atividade concluída, eles voltam para o seu local de origem.
Em relação ao espaço de deslocamento, as migrações podem ser classificadas em migrações internas e nacionais e as migrações externas. O próprio nome está definindo aí. As migrações internas são quando aquelas que acontecem dentro do mesmo país ou dentro da mesma região. E as migrações externas é quando as pessoas vão para um outro país. Tipos de migrações internas. Talvez a mais conhecida seja o êxodo rural, não é verdade? O que é o êxodo rural? É a migração campo e cidade. No Brasil, isso se tornou bastante evidente, principalmente na década de 70, quando as técnicas industriais foram levadas para o campo. Então, máquinas modernas fez com que os trabalhadores rurais perdessem seus empregos. E esses mesmos trabalhadores, vieram para a região sudeste, principalmente para conseguir colocação profissional. Causas do êxodo rural. Então nós temos aí, mecanização do campo, desastres naturais também é um outro fator, a baixa remuneração, porque eles são explorados de maneira bastante intensa, e em função da mecanização do campo, essa mecanização exigiu uma maior qualificação de ensino, e muitos trabalhadores rurais não tiveram a oportunidade de se qualificar. Então, como eles perderam o emprego em função dessa falta de qualificação de ensino, eles migraram para outras áreas. Nós temos aqui algumas consequências do êxodo rural, a migração campo-cidade. O processo de favelização, porque o espaço urbano ele não se preparou para receber essa grande população do espaço rural. Aumenta o desemprego, da mesma forma, como nós não tivemos uma preparação estrutural para receber essas pessoas, as atividades do setor secundário e terciário, indústria e comércio, também não conseguiu absorver essa mão de obra. A consequência disso foi o desemprego em massa dessas pessoas. A migração de retorno é outro tipo de migração bastante interessante, Entende-se como migração de retorno a migração de uma pessoa que deixa o seu estado natal, reside algum tempo em outro estado e depois volta para o seu estado de origem. Também foi bastante significativo na década de 90. Os nordestinos vieram para a região sudeste, nesse caso específico para o estado de São Paulo, ficaram um tempo e perceberam que as condições sociais em São Paulo elas não eram tão favoráveis como eles imaginavam. Então a saída foi voltar para os seus estados de origem. E o governo de São Paulo nessa época motivou também esse processo, inclusive pagando passagem para aqueles que queriam voltar para os seus estados nordestinos. O nomadismo é caracterizado pelo deslocamento constante de um povo ou uma tribo em busca de alimento e pastagem. Apesar de ser, nós temos visto que isso aconteceu durante a formação dos primeiros grupos humanos, hoje em dia isso existe bastante também, principalmente na região da África. As migrações diárias ou pendulares são aquelas migrações que as pessoas fazem todo dia, geralmente em função do trabalho ou do estudo. Então, por exemplo, a cidade de Niterói ela é considerada uma cidade dormitório. Por que ela é considerada uma cidade dormitório? Porque o município de Niterói ele não consegue gerar emprego para todas as pessoas que moram lá. Então as pessoas saem de Niterói, vêm para cá, para o Rio de Janeiro, trabalham e no mesmo dia voltam para o seu município de origem. Esse movimento ele é chamado de movimento pendular também, porque ele funciona como um pêndulo de um relógio. Ele vai e volta diariamente, como fosse um pêndulo de um relógio. Tranquilo? As migrações externas elas estão relacionadas com a deslocamento de pessoas de um país para o outro. No Brasil isso foi bastante evidente no início da colonização. Nós tivemos dois tipos de migrações externas. Aquelas feitas pelos portugueses que colonizaram o Brasil e os escravos africanos. A diferença nesse tipo de migração, nesses dois exemplos, é que enquanto os portugueses fizeram a migração espontânea, eles vieram para o Brasil por vontade própria, os negros africanos fizeram a migração forçada. Eles foram obrigados a fazer esse tipo de migração. Tá bom?
Gente, por hoje é só. Eu espero que a matéria tenha ficado clara. Nós teremos um momento para poder tirarmos as nossas dúvidas. E lembrem-se que os exercícios dos capítulos devem ser feitos sempre. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.